Quantas camisas deverão conter os lotes que serão colocados à venda onde, ó? Na primeira semana, para que seja possível praticar essa promoção, tá? Vamos lá. A proprietária de uma confecção pretende liquidar as camisas que possui em estoque por meio de uma promoção na qual fará a venda de lotes com iguais quantidades de camisetas. Para o primeiro semestre, pretende anunciar a venda de cada lote por R$ 720. Então vamos lá. Primeira semana, né? Qual o valor do lote, ó? Vou escrever aqui, ó. Valor do lote é o quê? R$ 720. Na segunda semana, para acelerar as vendas, ela planeja, né, anunciar a venda de lotes com 3 unidades a mais que os lotes vendidos na primeira semana. Então, em cada lote vai ter 3 unidades a mais. Só que preste atenção, o valor desses 720 é o valor do lote na primeira semana. Só que você não sabe a quantidade que tem, né, a quantidade de camisas. Então, por que eu preciso saber a quantidade de camisas na primeira semana? Porque ele está falando que na segunda semana vai ter 3 a mais. Ou seja, qual é a quantidade de camisas na primeira semana? Eu vou dizer que vai ter N camisas, tá? Isso aqui é na primeira semana, tá? Já na segunda semana, qual o valor do lote na segunda semana? Continua sendo o quê, ó? Valor do lote vai continuar sendo 720, que eu vou ler daqui a pouco. Entretanto, a quantidade de camisas vai ser 3 a mais, ou seja, N mais 3, tá? Vamos lá. Na segunda semana, para acelerar as vendas, planeja anunciar a venda de lotes com 3 unidades a mais do que os lotes vendidos na primeira semana, ainda por R$ 720, ó. Ainda por R$ 720. Então, isso aqui é o da segunda semana, tá? E de forma que o preço unitário de cada peça seja R$ 20 mais baixo, ó. O preço de cada peça seja R$ 20 mais baixo do que o valor que teria cobrado na primeira semana de promoção. Então vamos lá. Antes de ler aqui o restante, o comando. Primeiro, qual foi o valor do lote que é vendido na primeira semana? R$ 720, tá? E tem quantas camisas no primeiro lote? N. Ou seja, qual o valor de cada camisa? Concorda que é só dividir? 720 por N. Então, ó, na primeira semana vai ser o quê? 720 dividido por N. Já na segunda semana, o lote continuou custando R$ 720. Tá? Entretanto, tem mais camisas, tem N mais 3. Mas qual vai ser o valor de cada camisa? Vai ser 720 dividido por N mais 3. Tá? Agora a gente vai ter que usar essa relação que ele disse aqui, ó. De forma que o preço unitário de cada peça seja R$ 20 mais baixo do que o valor que tinha sido cobrado aonde? Na primeira semana. Ou seja, esse valor que está na segunda semana é R$ 20 mais baixo. Ou seja, por exemplo, se na primeira semana eu vendo por 40, na segunda está R$ 20 mais baixo, ou seja, está vendido por quanto? Por 20. Primeira semana 40, na segunda semana está por 20. Como é que eu faço para igualar essas duas coisas? Eu pego da segunda semana e somo com 20, tá? Ou eu pego da primeira semana e tiro 20. Vai ficar a gosto do freguês. Por quê? Porque esse é um tipo de questão que a gente vai ter que fazer uma igualdade entre expressões algébricas e a partir dessa igualdade a gente vai fazer o quê? Alguma equação, tá?
Quantas camisas deverão conter os lotes que serão colocados à venda na primeira semana para que seja possível praticar essa promoção? Então, normalmente essa questão quer saber o quê? O valor de N. Então, é exatamente isso que a questão quer saber. Qual o valor de N? E o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar o valor da primeira semana e eu vou subtrair 20. Por quê? Porque eu vou querer igualar essas duas equações aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui, que eu não preciso mais dessas informações. Tá? E vou fazer minha continha. Vai ficar o quê? Ó? 720 dividido por n menos 20 é igual a quem? 720 dividido por n mais 3. Tá? Eu posso fazer essa questão aqui de algumas formas. Posso fazer MMC, posso fazer um monte de coisa. Só que eu vou fazer, ó, primeiro essa continha só desse primeiro lado, tá? Como é que eu faço? Ó? N vezes 20 dá 20n. Ou seja, eu vou transformar isso aqui em 720 menos 20n dividido por n, tá? Vou fazer isso aqui. Tiago, por que você fez isso? Para fazer o cruz credo. Fica mais rápido para fazer assim do que fazer MMC de tudo. Então vai ficar o que aqui? Ó? 720 menos 20n, que multiplica quem? N mais 3 é igual a n vezes 720. Tá? Agora faz a distributiva. Esse vezes esse vezes esse vezes esse, e esse vezes esse, tá? 720 vezes n dá 720 n. 720 vezes 3 dá mais 2160. Menos 20n vezes n dá 20n quadrado. Menos 20n vezes 3 dá 60n. Igual a n vezes 720, dá 720n. Opa! Deu para perceber que isso aqui recai em uma equação de segundo grau, né? Que o primeiro passo, ó, eu posso cortar esse 720n daqui e daqui. Vai sobrar quem, ó? Menos 20n quadrado, menos 60n, mais 2160, igual a zero. O que é que eu faço aqui com essa equação toda? Ó? Eu vou cortar esse monte de zero aqui, ó. Vou dividir ela toda por 10 primeiro. E depois eu vou dividir ela toda por menos 2. Por quê? Porque todo mundo é par aqui e eu quero acabar com esse menos daqui. Vai ficar menos 2 dividido por menos 2 dá 1, ou seja, n quadrado. Menos 6 dividido por menos 2 dá mais 3n. E 216 dividido por menos 2 dá menos 108, igual a zero. E agora é só resolver essa equação, tá? Que obviamente é só usar delta e Bhaskara, tá? Tem um curso, um mini curso aqui completo no canal de equação de segundo grau para quem tem dúvida de como é que se resolve. Só que eu vou fazer usando a técnicazinha, né? De dois números que multiplicados dão 108 e que quando você soma dá 3, né? Então vai ficar, ó, n mais alguma coisa multiplicado por n menos alguma coisa igual a zero. Por quê? Porque quando você multiplica os valores, está dando quanto aqui, ó? Menos 108. Ou seja, quando você multiplica dois números e dá menos 108, significa que um é positivo e o outro é negativo, tá? Então, obviamente, quando você para e pensa aí bem detalhadamente, você percebe que vai ser n mais 12 e n menos 9. Ó. Quanto é 12 menos 9? Dá 3. E 12 vezes menos 9 dá menos 108. E, obviamente, que as duas soluções ficam n igual a menos 12, que não é isso. E a outra é n igual a 9. É só trocar o sinal, que é exatamente o valor que eu quero. N igual a 9. Resposta correta, a letra A.